Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Raízes Cósmicas e hoje a gente vai juntar tudo aquilo que a gente vem falando nos últimos vídeos. Signos, casas, planetas, para contar uma historinha. E aí essa história vai ser muito legal porque para mostrar de um jeito didático a gente vai usar o quê? O nosso mapa. Então vou pegar alguns aspectos aqui, casas, planetas do meu e alguns do Álvaro. E aí a gente vai então contando para vocês como que isso tudo se conecta. E para começar, a gente vai falar do nosso signo solar, da nossa lua e do nosso ascendente. Exatamente, essa tríade sagrada aí que é o que compõe as coisas principais, assim que a gente pode dizer do indivíduo. Então eu vou contar uma fun fact aqui que recentemente pra minha vida toda, meu ascendente era Libra e super me identifico inclusive. Acho que combina demais. E aí recentemente, tem dias, eu decidi pegar a minha certidão de nascimento para conferir, né, se o horário que minha mamãe disse que era o horário que eu nasci estava correto e olha só, não estava. 1 hora de diferença, então ela, né, até então eu tinha nascido às 1h50 da tarde e agora eu descobri que foram às 2h50. Foi às 2h50. Então, meu ascendente não é mais Libra, é Escorpião. Então a minha tríade aqui... Mas é no 0 graus de Escorpião, né? Exato, 0 graus de Escorpião, então isso quer dizer que eu tenho sim características de Libra, né, porque tá ali muito coladinho. Então dá uma misturada, né? Eu ainda tô tô na fase de me descobrir de novo, quem sou eu agora com esse novo ascendente. Mas enfim, então o meu signo solar é Gêmeos, o meu ascendente, né, recente descoberto, Escorpião, e a minha lua em Sagitário. E aí isso quer dizer o quê, né? O Sol, ele vai trazer a nossa essência, né, o que a gente expressa para o mundo, que é Gêmeos. Então fala muito, expressivo, criativo, não para quieto, enfim. Então a Lua, ela vai falar um pouquinho sobre como a gente sente, né, a minha Lua em Sagitário, então também isso de, né, desbravar o mundo, aventureira, espírito livre, ir para fora, né, diversão, enfim. Então eu sou uma pessoa mais animada, mais otimista também, acho que por conta disso. E aí então o ascendente Escorpião, ele vai reforçar essa questão da intuição, né, de ser uma pessoa intuitiva, de ter ali, conseguir ler as pessoas com facilidade. Então são algumas características aí dessa primeira tríade. Já meu Sol é em Touro, minha Lua e meu ascendente são em Escorpião. Então eu sou terra e água, né? E o que isso faz? A terra, ela me dá firmeza durante a vida e a água me dá profundidade. E eu tenho muita água no meu mapa, inclusive Escorpião é o que predomina no meu mapa, apesar de eu ser taurino. Então isso faz com que tenha mais profundidade, eu tenho mais profundidade tanto nos meus sentimentos, na minha intensidade, quanto nas minhas relações também, né? Eu gosto das coisas mais profundas, os meus papos não são sobre a superficialidade, eu me interesso por ir buscar lá no fundo quem é cada um. E essa combinação, ela também me faz ter uma estabilidade emocional, mesmo nas transformações. Então, a minha vida, ela passou por muitas transformações. E claro que a gente fica um pouco desequilibrado, né? Natural, mas mesmo assim, por conta de Touro e de Escorpião, eu consigo manter um determinado nível de equilíbrio. Então agora a gente vai falar sobre os planetas e o significado deles. Eu, por exemplo, tenho Mercúrio em Touro. O que isso significa? Que eu não falo muito, eu não sou uma pessoa de muitas palavras, mas quando eu falo, normalmente é porque na minha cabeça eu tenho certeza daquilo que eu tô falando. É a verdade sempre? Não sempre, mas eu tive um momento de reflexão ali para falar o que eu vou falar. Uma coisa que eu acho que é legal do seu mapa é que tem bastante elemento de terra, né? Tem água também, mas bastante elemento de terra. E bastante signos de touro, né, em várias casas. Então isso faz também com que você tenha a questão da teimosia, né, de certezas. Eu acho que é isso, então é isso. E aí eu demorei para falar, porque estava articulando ali na cabeça, estava não querendo falar besteira. E aí quando eu falei, é certeza. E aí, meu filho, é certeza. Mas claro que tudo é conversável, né? Às vezes demora um pouquinho pra quebrar ali a minha cabeça. Às vezes demora um pouquinho, mas dá pra quebrar, né? Se sabe, dá pra quebrar. Exato. Então Mercúrio é o planeta da comunicação, né? E aí comunicação em terra, então vocês já devem estar entendendo aí. Meu Saturno está em Capricórnio. E Capricórnio traz a coisa do foco, da disciplina, da visão de longo prazo. Então Saturno é um planeta que vai falar sobre os desafios da vida, né? Sobre as lições que você tem que aprender, sobre essa parte da disciplina, de constância, de foco. E Saturno em Capricórnio está em domicílio. Isso significa que a influência dele no meu mapa ela é ampliada. Então essa parte, para mim, ela é
super ferrenha, assim, né? De fazer as coisas, de colocar com cuidado, pensar no que vai fazer e dar um tiro certo. E em Plutão, que fala sobre transformações radicais, sobre mudanças, eu tenho Escorpião, que também fala sobre transformações e mudanças. Então vocês imaginam que a minha vida é sempre um grande rebuliço. Não foi muito... Não teve muita estabilidade. A rotina que você gosta não teve tendo, né? Desde que eu sou criança, assim, as coisas acontecem, eu tô aqui, aí tá assim, aí faz assim. Aí volta aqui, aí fica assim um pouquinho, aí faz assim. E agora eu já tem um tempinho que eu tô num momento bem mais estável da minha vida, já uns 2, 3 anos, e tá tudo bem, mas sempre foi uma coisa muito maluca. É o Plutão em Escorpião. Culpa do Plutão, que nem é mais planeta. Bom, já os meus planetas, a gente vai começar aqui então por Vênus, né? O planeta do amor, e o meu Vênus é em Áries. E aí Áries, né, a ação vai pra cima, não fica esperando muito ali as coisas acontecerem. Tem uma tendência a paixões à primeira vista, que foi o que aconteceu com a gente. Rapidamente aqui vamos contar essa história. Eu um dia tava andando na Paulista com o meu patins, Lu patinadora, e aí Álvaro estava lá tocando com sua antiga banda, e eu parei e olhei e falei, gente, que homem bonito, né? Um dia, quem sabe, a gente possa se casar, não é mesmo? Mentira, não pensei isso. Só pensei que homem bonito, e aí mandei uma mensagem ali, nossa, que show incrível, vi uma música, e começamos a conversar, e aí, enfim. Bom, depois de um tempo, a gente se encontrou, e aí era uma festa de Halloween e eu estava saindo do banheiro e ele estava na porta do banheiro. Feminino, hein? Vamos arrancar. Você que estava no banheiro errado. Eu estava apertado. E na hora que eu saí do banheiro, ela me olhou, me jogou pra dentro do banheiro e foi ali que aconteceu o nosso primeiro beijo. Olha que coisa maluca. Então essa coisa do Áries, né? Da impulsividade, da tomada de ação. De não pensar, né? Só, vai ser agora ou nunca, porque já tinha meses, gente, que eu tinha visto ele na Paulista. Aí eu falei, gente, tá demorando demais isso aqui, né? Que homem difícil, vamos resolver isso agora. Então, culpa de Vênus em Áries, tá Olha vendo? aí. Não sou eu, não é você, é Vênus em Áries. Não se aguenta. Então, falando um pouquinho sobre Júpiter, eu tenho Júpiter em Aquário, então Júpiter, né, planeta que fala aí da expansão, e aí isso pode me trazer, então, essa questão de ter fé no futuro, de ter uma mente inovadora, de pensar à frente, né, ter ideias coletivas também, né, para fazer coisas aí com pessoas, com amigos, estar sempre rodeada de gente, então isso tudo também culpa de Júpiter, não é meu, não tenho nada a ver com isso. Então, falando de Urano, né, o planeta que fala aí do nosso lado inovador, revolucionário, o meu está em Saturno, que é um Sagitário. Meu Urano tá em Saturno, foi foda, bateu, foi uma merda. Estúdio. Bom, falando um pouco de Urano, que é o planeta que fala do nosso lado revolucionário e inovador, o meu está em Sagitário, que é um signo super pra frente, né? Um rebelde com causa, sabe por que ele tá ali lutando por alguma coisa? Então tem esse lado, né, de ir pra cima, de não costumar ficar quieto, assim, se eu vejo alguma coisa que eu não gosto ou que me incomoda, eu não consigo não falar. Se alguém me perguntar, ai, o que você achou disso? Eu vou falar, gente, eu sou bem sincera. E assim, eu acho que as minhas relações precisam ser baseadas nisso, senão também pra mim não funciona. Se eu tenho um amigo ou um parceiro que eu não posso falar o que eu tô sentindo, ou o que eu tô pensando, ou se ele me pediu uma opinião, não dar a minha opinião sincera, me dá coisas. Então eu acho que também tem essa coisa de Sagitário, que é um signo que costuma se impor, é um signo que é bem presente, né? Quando você conhece alguém de Sagitário, não costumam ser pessoas que se fecham, são mais abertas, mais, né, pro mundo, soltas para o mundo. Então, os planetas, eles mostram os comos da vida, né? Vênus fala como você ama, Mercúrio fala como você se comunica. Quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente começar a entender todos esses mecanismos, né? Colocar cada um no seu lugar e ver como é que eles agem ali. Então, os planetas são os comos. Exato, e aí tanto no Astrolink quanto no Personari, que são os sites que a gente indicou para vocês, então lá vocês vão conseguir ver em que signos estão, né, os planetas, e aí fazer essa correlação. Então, entendendo pelo menos o básico ali, né, como ele disse, amor, comunicação, expansão e tal, e a característica básica dos signos, vocês conseguem já começar a fazer esses links para sair do clichê de Sou de Gêmeos, e é isso. E agora, então, vamos pegar essa receita de bolo aí, botar no forno. Então, misturamos tudo e agora a gente vai entender. Então, a lua na casa tal, com o signo tal, o que isso quer dizer? O sol com a casa tal, com o signo tal, enfim.
vamos falar um pouquinho aqui também sobre isso para vocês. Então, por exemplo, no meu mapa eu tenho Lua na casa 1 em Escorpião. Lua vai falar sobre como eu sinto as coisas. A casa 1 fala sobre a minha identidade. E Escorpião fala sobre profundidade, sobre transformação. Então a minha presença, ela é intensa. As pessoas, quando eu chego num lugar, elas percebem que eu chego. E eu consigo... Sim. Porque eu tô sentindo essas pessoas com profundidade. A gente sabe quando alguém tá, né, tem uma energia que chega na gente ali. E eu também sinto a energia das pessoas, né? Então eu posso parecer um pouco reservado, um pouco quieto na minha, mas é porque eu tô sentindo tudo com uma intensidade muito grande. Isso é por conta dessa Lua em Escorpião na casa 1. Eu também tenho Sol na casa 6 em Touro. Sol vai falar de onde eu brilho, né? Onde que eu faço as coisas melhor. A casa 6 fala sobre trabalho e... Rotina. Exatamente. E Touro é o signo de terra, da estabilidade. Então o meu brilho está justamente nessa coisa de fazer as coisas com calma, de bem feitas, para que depois no final seja entregue algo muito legal, muito bem feito. É legal também que o signo de Touro, ele tá ligado a essa questão material, né? E aí ter o Sol brilhando na casa 6 é sucesso profissional, né? Então isso também demonstra que você... O trabalho, a rotina, fazer as coisas, e você tem isso bastante, né? De ter uma rotina, acordar tal hora, fazer tal coisa no tal horário. Então isso também te ajuda a se organizar nas questões do trabalho, né? Sim, sim, de fazer... Eu tenho muito essa coisa de fazer todo dia um pouquinho. Então, por exemplo, estou editando um livro de 700 páginas. Se você olha para isso, você fala, nossa, meu Deus, eu nunca vou terminar, né? Mas eu já tô na metade, porque é todo dia um pouquinho. Todo dia eu pego 1 hora, 2 horas. E no final das contas, você tem o trabalho todo e sempre com muito cuidado. Eu refaço a mesma parte várias vezes até eu achar que tá bom. Chega até a ser meio psicótica, né, a coisa. Bom, então eu tenho na minha casa 1 Plutão e Escorpião. Por que a gente tá trazendo os dois, né, a casa 1? Porque a casa 1 é a casa mais forte, pode-se dizer assim, porque ela vai falar né, sobre quem você é, a sua identidade. Então Plutão, ele é o planeta que fala sobre crises profundas, sobre transformações, revoluções ali da alma, enfim. E aí Escorpião, ele tem essa coisa da intensidade, né, um signo mais denso, então tem um magnetismo pessoal muito forte. Eu acho, e aí você me corrija se eu estiver errada, que eu sou esse tipo de pessoa que ama ou odeia, ama ou deixa. Então Sim. eu causo isso, né, quando eu chego nos lugares, normalmente as pessoas notam, e aí isso pode... E normalmente as pessoas adoram, porque ela tem realmente esse magnetismo, essa coisa, chega com um sorrisão e tal, né, tudo legal, quero ser uma amiga dela. Mas isso também pode incomodar outras pessoas, né? Então tem essa coisa, esse magnetismo, ele pode atrair ou repelir, né? Exatamente. E aí também eu acho que Escorpião traz algumas convicções também um pouco fortes, e aí isso pode fazer com que as relações não sejam as mais simples de todas. Bom, aí o meu Sol, né, que é onde eu brilho, está na casa 8, que fala sobre transformações, e está no melhor signo, que é Gêmeos. Então, falando um pouquinho sobre, né, o Sol na casa da transformação, o que isso pode, né, o que isso quer dizer? Quer dizer que, no meu caso, eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade ali por passar por mudanças, por muitas transformações ao longo da vida. Eu sou uma pessoa bastante otimista também, então acho que isso é uma característica de Gêmeos, né, que tá também dentro dessa casa. Então eu consigo passar por mudanças profundas, às vezes muito sérias, com uma certa leveza, assim, de uma forma que eu me impacto, ok, mas eu consigo sair logo disso e já começar, né, a próxima, o que vai acontecer agora. E é muito legal, porque você estava falando uma coisa ontem, que eu achei muito interessante e tem tudo a ver com isso. Que você estava falando sobre como na empresa em que você trabalha, que teve uma transição logo que você, um pouco depois que você entrou, e que era você e mais uma pessoa, e que eles estavam na pandemia e tinham que fazer festas, só que com cada um na sua casa, né? Como é que você faz isso? Como é que você faz uma festa online? E que depois isso aconteceu e hoje em dia rola super fácil, e agora vocês estão passando por outro momento de transição e que tá todo mundo meio crazy, né? Meio, uau, o que vai acontecer? E você falou isso para as pessoas do seu time, né? De que, ó, a gente já teve um momento assim, a gente não sabia o que ia acontecer e agora tá tudo bem, já passamos, é normal. E aí a gente já se acostumou, esse é o novo normal, fazer festa online e presencial, e agora... Então você tem essa clareza, né? De tipo, ó, tá tudo mudando, mas a gente sabe que a gente vai chegar, a gente não sabe aonde ainda, mas a gente vai trilhar e vai construir esse futuro e ele vai ser do jeito que a gente fizer.
É difícil eu me desesperar, né? Então eu sempre tento achar eu sou muito prática. Aham. E aí eu preciso descobrir ali onde é que tá isso também, porque é muito. Eu achava que era prático, hoje eu acho que eu sou pouquíssimo prático, porque ela é muito prática. Eu sou muito prática, então eu não gosto de ficar sofrendo, sabe? Tem um problema, vamos resolver depois e eu paro, meu Deus. Eu faço o contrário, eu tenho um problema. O que tá acontecendo? Meu Deus, até onde ele vai? E depois... É uma coisa legal, a gente assim, que né, a gente consegue tem ver. também no mapa, e aí vocês vão ver quando vocês forem fazer o de vocês, que a gente tem ali as polaridades, né? Feminina, masculina e tudo mais. E ele é muito mais feminino e eu sou muito mais masculina. A força feminina e a força masculina, a energia, né? Então acho que isso também... Também, total. Faz total Acho que dá até sentido. pra ver pelos meus trejeitos aqui e os dela. Bom, então era um pouquinho disso, né? Só para vocês entenderem aí como que na prática isso tudo funciona. Esse vídeo foi mais um tutorial para vocês começarem a entender como que você conecta essas coisas, né? Porque pode parecer tudo muito estranho. E pra também conhecer um pouquinho mais da gente, né? A gente usou os nossos mapas também por isso, pra gente compartilhar um pouquinho das nossas histórias aqui com vocês. Então, dica número 1 começa pela tríade, Sol, Ascendente e Lua. O Sol vai falar sobre a sua identidade, quem você é, como você sente, né, dentro de você as coisas. O Ascendente vai falar sobre a sua máscara, que na verdade é como você se mostra para os outros e como os outros te percebem também. E a Lua vai falar sobre as suas emoções, como que você sente as coisas dentro de você. E aí você já vai conseguir se conhecer melhor nesses 3. Depois, então, é legal descobrir onde estão os seus planetas, né? Sol, Lua, Marte, Vênus, enfim, para você saber ali onde você sente aquela energia. E por fim, você olha para as casas, que vai mostrar onde essas energias vão atuar, né? Em que áreas da vida que elas estão presentes. E aí é só o quê? Misturar tudo e você vai ter ali uma história contada da sua personalidade, quem é você, o que você de repente tem de propósito, o que você tá fazendo aqui. Às vezes a gente tem algumas relações e aí, nossa, mas eu não sou assim, por que eu tô tendo esse comportamento? Porque naquele tipo de relação você, né, está numa casa mais propícia ou não, uma situação mais delicada, um planeta mais desafiador. Então isso tudo vai, né, compor a sua personalidade como um todo. O que eu acho muito legal do mapa astral é que ele vai dar substância pra gente pensar pelo menos nas coisas, né? Tem coisa que você vai ler no seu mapa que você vai falar, nossa, nada a ver isso aqui, não tem nada a ver comigo. Mas tudo bem, pelo menos te fez refletir sobre aquilo. Tem coisa que vai bater 100%. Tem no meu mapa mesmo, tem algumas coisas que eu falei, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. E tem outras coisas que se desse pra colocar 200% eu colocava, porque foi exatamente, me descreveu ali. E sobre essas coisas que não tem nada a ver, pelo menos eu tenho a oportunidade de olhar e falar, será que não tem nada a ver? Realmente não tem nada a ver. Ou, nossa, é um ponto de atenção que eu não tinha percebido ainda. E pode ser também que não tem nada a ver agora. Exatamente. Mas no futuro você pode passar por uma situação que te faça ter aquelas atitudes, porque aí você já vai estar num momento mais maduro, ou quando você era mais novo, você já teve essa atitude e não lembra. Exato. Então pode ser que, né, não é um momento agora, o mapa astral, é o seu momento, né, na sua existência. Então pode ser que isso vá fazer sentido ainda. Só lembrando, né, o mapa astral ele é a fotografia do céu no momento do seu nascimento. Então ele vai falar sobre todo o percurso da sua vida, né, não sobre um momento específico. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, subscreve no canal, ativa o sininho e chega mais pra curtir com a gente aí os mistérios da nossa existência. Os mistérios dos planetas. E é isso! Cósmicas. Até o próximo vídeo! Tchau!